é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. É tudo que há em mim, te dar. Olá, amados, boa noite, graça e paz, um salve aí para os amigos, os irmãos em Cristo, a família. Queridos, eu estou aqui com você agora, nesse vídeo, para compartilhar com você uma mudança, uma pequena mudança nesses dias, né, da agenda da comunidade Ramos da Videira. Como hoje é quarta-feira, estamos aí retornando com o culto de oração online, pelo menos nesse tempo do inverno, tá bom, queridos? Porque esse tempo do inverno muito frio, de quarta-feira à noite, as crianças, as pessoas idosas, até os mais jovens também, né, estão sofrendo bastante com o frio, com essa mudança de temperatura. Está um pouco diferente este ano, né? Nós estamos vendo aí as variações aí das gripes e está judiando muito das crianças e também das pessoas idosas. E entre eles também, as pessoas novas também, né? Os jovens também estão sendo afetados por essa situação, por essa mudança. Então, nós achamos por bem, através de oração, fazer essa pequena mudança. Voltamos então com o culto de oração às quartas-feiras por aqui, toda quarta-feira às 20 horas, e terminando o inverno, a gente retorna com o culto presencial na casa de oração, tá bom, queridos? O nosso culto de domingo continua normal, presencial, porque é às 10 horas da manhã no domingo, o culto da família, que é uma bênção, e não vai interferir porque esse horário o dia começa a já esquentar, então não interfere tanto. Mas é da quarta-feira à noite, por conta do frio, a gente precisa ser prudente, né, com as nossas crianças, com os irmãos, e então vamos fazer essa pequena mudança aí por esse tempo do inverno. Tá bom, queridos? Então fica aí a notificação para vocês. E hoje a pastora Creuza é minha esposa, né? Ela vai compartilhar conosco a palavra de Deus. É claro que lá na casa de oração a gente tem um louvor antes, tem alguns momentos diferentes, né, na legenda do culto, mas por aqui nós vamos ter só a ministração da palavra, que é uma bênção para abençoar nossas vidas, nossas famílias, e no finalzinho algumas orações específicas, e com certeza estaremos orando por você, por sua família. Fique conosco, é sempre uma grande bênção, tá bom? Logo depois da vinheta, então, a pastora Creuza, minha esposa, é uma das pastoras lá na comunidade de Ramos da Videira. Ela vai estar aqui hoje, na próxima quarta-feira é a pastora Tatiana, e elas vão revezando, né, as quartas-feiras, até porque no domingo eu estou sempre pregando ali na comunidade, e dentro de uma eventualidade, de uma necessidade, eu venho também na quarta-feira compartilhar com você uma palavra e orar junto com você. Tá bom, meus queridos, meus amados? Então, bora lá! Depois da vinheta, a palavra de Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sempre é muito bom estarmos juntos para falarmos das coisas de Deus. Falarmos da palavra, que é o que traz esperança, é o que traz alegria, renovo, e é sempre muito bom. Nós vamos meditar no texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Agora vos rogo, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoeteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai
que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Verso 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstei-vos de toda forma de mal. Senhor, esta é a tua palavra. A tua palavra, Pai, que tem nos confortado, nos abençoado, que tem direção, a tua palavra que transforma, a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor traga à existência aquilo que nós precisamos nesta noite, nesta semana, neste mês, neste ano, em todo o tempo em nossa vida, Pai, porque sem a Tua presença não dá, sem o Teu amor não conseguimos, sem o Teu poder não dá para continuarmos, e então nós precisamos do Senhor, Pai. Glorifica Teu nome, fala conosco, esteja presente, Espírito Santo inunda o nosso coração, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, meus queridos amados irmãos. Nós vamos falar sobre fundamentos da fé. Há muitos fundamentos da fé. E nós queremos usar a oração. Nós vamos falar de oração nesta noite. O culto é de oração. Então nós vamos falar de oração, nós vamos orar, nós vamos estar falando com Deus. E nós temos um exemplo maior, um exemplo único, que é Jesus. O texto diz que há uma necessidade de orarmos, né? É um pré-requisito da vida cristã, a oração. Sem oração não existe vida cristã. Nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós não oramos como nós deveríamos orar, como cristãos, né? Nós somos devedores nesse requisito da oração. Nós temos dificuldade em ter uma vida de oração, em priorizarmos a oração. Talvez por conta da correria, do dia a dia, disso, tantas atividades, mas nós precisamos priorizar a oração. O inimigo de Deus, ele odeia a oração. O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, ele odeia a oração, porque a oração nos aproxima de Deus, a oração nos conecta com Deus. Então, a nossa carne também não gosta de orar, também não gosta de estar na presença de Deus. Isso não é uma questão que flui espontaneamente, que é uma coisa que é apaixonante, que a gente deseja com paixão. Não, não é isso. Porque a nossa carne, né, a nossa carne milita, né, com as coisas de Deus, ela quer nos barrar, ela quer nos interferir naquilo que nós temos que fazer para Deus. Então, a oração, ela requer uma disciplina, e sempre nós precisamos renovar essa disciplina, nós sempre precisamos estar olhando para isto. Então, esse texto ele é o mais antigo do Novo Testamento, né? Buscando aí em tudo aquilo que nós temos como aprendizado, ele é o mais antigo. E esses conselhos, ele se repete em 4 epístolas. Em Romanos capítulo 12 e em outras 3 epístolas, né? Isso é repetido, porque a oração, ele é o DNA da igreja. Né? É aquilo que move a igreja, é aquilo que fortalece a igreja. Então a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Paulo, ele inclui em todas as suas cartas a necessidade de orar, a necessidade de estar em comunhão com Deus. A igreja de Tessalônica, né, em Tessalônia, foi fundada em meio a muita perseguição, em momentos de dificuldade. E a Tessalônica, ela é a principal cidade da Macedônia. Então Paulo, ele leva o povo a estar buscando, estar orando, porque era um momento de grande tribulação e de grande
perseguição. O apóstolo Paulo implantou algumas igrejas, e essa igreja era na província grega romana, aonde, naquele tempo, naquele momento, a adoração a César e a cultura grega predominava, era predominante naquele lugar. Então, era um trabalho árduo de buscar realmente a Deus, né? De estar orando. Paulo começa a carta dando graças a Deus, né? Ele começa dando graças a Deus por aquilo que estava acontecendo. Ele louva a Deus pelo momento de poder falar com Deus, falar com os irmãos. Então ele trata de muitos assuntos. Mas 3 principais assuntos que Paulo fala aqui, por que é que nós precisamos orar? Primeiro, orar para ser grato a Deus, né? Deveríamos ter ação de graça o tempo todo, ter uma palavra de gratidão a Deus. Por quê? Para permanecermos firmes diante da perseguição. Ele diz, se alegrem sempre, orem sem cessar. Nós precisamos passar tempo com Deus, ter um lugar de oração, ter uma referência, né, para nós estarmos orando, buscando a Deus. Outra coisa que Paulo mostra, nos ensina, é diante da impureza sexual, que já existia lá, existe hoje muito mais. Orar por quê? Para não se contaminar com a impureza sexual, não se contaminar com as vãs doutrinas, não se contaminar com ensinos libertinos que levam as pessoas à destruição. Outra coisa, nós precisamos orar pela expectativa do retorno do Senhor Jesus. Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja, e essa é uma expectativa que tem que arder no nosso coração. A gente precisa esperar por isto, né? A expectativa do retorno de Jesus e a ressurreição dos mortos. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, quando Jesus, ele ensina os discípulos a orar, ele ensina os discípulos a fazer a oração, ele diz, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas são as palavras de Jesus quando ele ensinou, porque os discípulos pediram, nos ensina a orar, e esta oração está em Mateus capítulo 6, o verso 9 e o 10. Então, essa introdução nos faz entender por que nós precisamos orar. Jesus nos mostra que nós precisamos ter união com o Pai, em oração, que nós precisamos nos unir com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esta é a motivação para a oração. Jesus, ele se retirava para orar. Jesus não precisava orar, irmãos. Jesus era Deus, Jesus era o próprio Deus, era filho de Deus. Jesus não tinha necessidade de orar, mas o que ele fez? Ele se retirava para orar. Ele nos deu o exemplo, ele nos ensinou por várias vezes. Antes dele escolher os discípulos para o seu ministério, para caminhar junto com ele, ele passou a noite orando. E a gente não tem essa prática de orar por todas as coisas, buscar a Deus, ter um tempo de oração para estabelecer coisas. Nós precisamos orar. Os dias são maus e nós precisamos orar. Jesus era Deus e ele passou a noite orando para escolher aqueles que estariam ao seu lado. Quando Jesus estava para ir à cruz, ele também passou orando. Muitos momentos nós vemos Jesus orando na Bíblia. Jesus, ele não falava que deveríamos orar, ele mostrava, ele agia, ele orava, ele fazia orações. Jesus, ele praticava a vida de oração. E hoje está faltando muito isso. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder, faz parte da igreja, faz parte da prática cristã, orar, buscar a Deus, é o combustível, é o que nos alimenta, é o que nos fortalece, é que nos leva adiante, é a oração.
é o que nos enche de autoridade, é aquilo que nos fortalece em meio à perseguição, em meio à tribulação. Então, Jesus, ele praticou a vida de oração. Nos revela que a oração é mais que um fundamento, é mais que uma ideia, é mais que uma teoria. A oração é a chave, é a resposta. Amém, meus queridos? A resposta para nos fortalecer. Não tem vida cristã sem oração. Ninguém pode se fortalecer se não tiver uma prática de oração. Nós estamos em tempo de guerra, há uma guerra sendo travada nesta terra, nas regiões espirituais. Então, há uma grande guerra que milita contra este tempo que nós estamos vivendo, contra o nosso desenvolvimento como cristãos. Então, nós precisamos desenvolver a prática da oração hoje, ter uma vida de oração hoje, para nós estarmos sendo fortalecidos para o dia de amanhã. Em meio a tantas distrações, né, que nós vivemos em nosso tempo, como temos distrações neste tempo que vivemos. E as guerras não param. Mas não estou falando de guerras físicas, guerras espirituais, para te tirar do propósito, te tirar do rumo. Como eu posso entender isso, que eu preciso o tempo todo me dedicar à oração, de forma intencional, de forma a desejar, de forma disciplinada, em meio a tantas atividades que nós desenvolvemos? Nós precisamos nos abster de tantas atividades e buscar ter uma vida de oração. Meus amados, oração é como respirar. A oração para o cristão é como respirar. Respirar não é uma coisa que você pensa, eu vou respirar agora. Não, você só respira, só acontece. Porque se você não respirar, você morre. Então é isso que nós precisamos entender. E como isso está relacionado à oração sem cessar? Porque se eu não orar, eu não cresço. Se eu não orar, eu não tenho forças. Se eu não orar, eu não existo como cristão. Então eu preciso orar. Por que respiramos? É uma troca. A ciência diz que é uma troca de oxigênio, que traz muitos benefícios para a nossa vida, para a nossa saúde. Assim que como a respiração é vital para a nossa saúde, a alimentação também é vital para a nossa relação com o Pai, com a relação com a nossa vida cristã, é a prática da oração. É a oração e a palavra. Elas caminham juntos. Oração e dedicação à leitura, dedicação à palavra, meditação na palavra, caminham junto. Este é o combustível, este é o que alimenta, este é o que nos fortalece como cristãos. E nós precisamos praticar. Na oração, nós nos encontramos com Deus. E na oração, Deus vai nos lapidando. Deus vai nos transformando. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos desenvolver uma vida cristã se não tivermos a prática da oração. Precisamos orar porque é como respirar. Eu preciso respirar fisicamente para me manter vivo. E eu preciso da oração para ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã fortalecida. Eu não penso, eu só faço. Eu só respiro. Oração, eu não tenho que pensar, eu tenho que fazer, eu tenho que praticar. Oração é quando nós passamos momentos de contemplação diante de Deus. Nós nos achegamos a Deus para ouvi-lo, para vê-lo, para experimentar de Deus. É na oração. Oração não é tagarelice, oração não é vãs repetições, oração não é
Eu só pedi, me dá, me dá, me dá, necessito, preciso, não. Oração é intimidade com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. Não são palavras soltas, sem temor. Oração é intimidade com Deus. A oração não é informar a Deus as minhas necessidades, as suas necessidades. Oração é informar a nós mesmos que nós precisamos deste tempo, que nós precisamos desta intimidade com Deus para nos fortalecer, para crescer. Por isso, meus amados e queridos irmãos, oração é um benefício próprio, é um benefício para mim, não é benefício para ninguém, é para mim, é intimidade com Deus. Jesus, no Getsemane, ele entregou a sua vontade. O Deus, o próprio Deus, Salvador das nossas almas, ele entregou a nossa vontade. Nós precisamos entregar a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que nos move, entregar em oração. Nós não temos que determinar nada a Deus, nós temos que buscar a Deus, entender qual é o nosso papel nesta terra, qual é o nosso papel como igreja, qual é o nosso papel como cristão. Não é uma coisa mística. Oração não é uma coisa mística. Oração é prática. É o meu dia a dia. Amém, queridos? Primeiro eu preciso orar para estar com Jesus, para ter intimidade com Jesus, para ter um particular com Jesus. Por isso eu preciso orar. E entender que nós estamos em guerra. Guerra contra o pecado, guerra contra tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que me tira da presença de Deus. Então eu preciso ter comunicação com o general, com o nosso general que é o Senhor, né? Buscar a Ele, falar com Ele, ter intimidade com Ele, desejar Ele. A nossa carne não vai querer, a nossa carne não quer, a nossa carne quer fast food, o tudo pronto. Você teca uma tecla e já aparece tudo pronto. Não, a nossa carne quer isso, a nossa carne milita contra isso, mas nós precisamos nos fortalecer. E como? Através da oração. Nós precisamos, meus amados e queridos irmãos, pessoas que nos ouvem, você ouvinte, nós precisamos falar menos. Nós falamos demais. Nós precisamos ouvir mais, nós precisamos estar atento mais àquilo que Deus está falando. Mas é aquilo que Deus realmente está falando, meus amados. Vamos fazer isto? Vamos buscar isso, vamos ter esta prática de oração, porque é isso que vai nos levar adiante, é isso que vai nos levar a ter um encontro com Jesus. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que é viva, é eficaz, a Tua palavra que é penetrante, a Tua palavra que traz a existência, a Tua palavra que muda, a Tua palavra que transforma. E hoje nós aprendemos, Pai, através da Tua palavra, que o orar sem cessar é ter intimidade. O orar sem cessar é ouvir a Tua voz, é praticar a prática da oração, é como respirar. Eu não penso para respirar, eu somente respiro, eu somente faço. Oração é isto, eu não preciso pensar, eu preciso fazer, eu preciso me policiar para ter essa prática de oração diante do Senhor, buscar ao Senhor em todo o tempo, clamar, entregar e entender qual é a Tua vontade, Pai. Por isso, Deus, nós nos entregamos e pedimos ao Senhor que nos capacite, que nos ajude a ter essa prática de oração, porque os tempos são maus, os tempos difíceis estão se aproximando cada dia mais, e nós sabemos que o Senhor virá, e o Senhor virá para buscar uma igreja transformada, e nós queremos fazer parte deste momento, fazer parte desta igreja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar por pessoas, por situações. Pai, nós oramos pela irmã Alaide, pedimos que o Senhor faça uma obra na vida dela, que o Senhor a liberte, Pai, de toda e qualquer situação na enfermidade, traga a existência a saúde perfeita. Oramos, Pai, pelas nossas crianças, pedimos ao Senhor que dê saúde, Pai, ao Mateu, traga a existência a saúde perfeita. Meu Deus, repreenda toda a situação, meu Pai,
que tem trazido transtorno à saúde dessa criança. Em nome de Jesus, abençoamos o Bernardo, a Elisa, a Luísa, todas as nossas crianças, Pai, a Manuzinha. Deus, nós entregamos nas tuas mãos todas as crianças do Brasil. Que o Senhor repreenda, Pai, toda e qualquer situação na saúde das crianças, no bem-estar das crianças. Repreenda a violência, repreenda a pedofilia, repreenda os maus tratos, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos as mulheres, nós abençoamos, Pai, os idosos, as pessoas. Tenha misericórdia, Pai, das pessoas. Nós oramos pela vozinha da Rafaela. Traga a existência, Pai, sobre a vida desta senhora, a saúde perfeita, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos, meu Deus, pela minha mãe. Traga a saúde perfeita, traga equilíbrio. Nós repreendemos, meu Pai, toda a depressão, todo o engano, toda a ansiedade, toda a doença nas emoções, na alma, em nome de Jesus. Nós oramos pelo Brasil, que o Senhor traga a existência sobre a nossa nação, a paz, o equilíbrio, meu Deus, em nome de Jesus. Toca nos nossos governantes, tenha misericórdia, Pai, repreenda as guerras, os rumores de guerras, traga paz na terra, glorifica teu nome, Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até a próxima. Cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu cada vez que eu acordar, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar.